Oi, oi, tudo bem com vocês? Aqui é a autora Priscila Gomes. Fiquei um tempo aqui sem fazer vídeo, fiz aquele vídeo sobre se acabou o canal, não acabou o canal, tá? Então, quero falar com vocês, conversar um pouquinho de modo freestyler aqui, sem muita frescura, sem edição aqui pra vocês. Então, vamos falando a respeito do tema central, que é sobre a criação da história. Então, tem alguns conteúdos aqui no canal que eu já tenho produzido já há um tempinho, e eu queria fazer uma atualização, até porque vídeos antigos eu estava um pouquinho mais travada e achei que seria legal fazer uma certa atualização de alguns pontos interessantes, eu falando um pouquinho melhor com vocês. Eu já acho que eu já me sinto um pouquinho mais à vontade em falar com a câmera, mesmo eu vendo que eu fico às vezes um pouco sem graça, mas é assim mesmo, a gente vai se desdobrando aqui. Galera, muito obrigada por todo mundo que curtiu lá o vídeo anterior sobre se acabou o canal. Conversei com vocês a respeito de várias coisas e hoje quero conversar com vocês a respeito da criação de uma história. E eu acho que fazer o vídeo assim, sem edição, com os respiros, com as pausas, fica um negócio mais íntimo para vocês aqui no canal da autora, beleza? Da autora Priscila Gomes, que sou eu. Então, antes de tudo, já peço a cada um de vocês, se vocês gostam dos conteúdos aqui do canal, se inscrevam, ativem o sininho e sempre colocam sugestões aqui nos comentários do que vocês gostariam que eu batesse um papo com vocês, beleza? E realmente eu leio os comentários, eu tenho dois canais, que é o canal da autora e o canal Kinemando, então eu tento ter sempre esse contato direto com a galera. Tenho também um grupo no Telegram, que vai estar com o link aqui embaixo também nos comentários, um grupo do Telegram que é o grupo dos escritores unidos, tá bom? Galera, sobre criação de uma história, existe uma regra? Existe um padrão? Por que eu vim conversar isso com vocês a respeito de dúvidas de colegas da literatura, colegas da profissão, a respeito da produção de um texto? Por quê? Eu queria conversar com vocês dando o meu relato sobre o tipo de produção que eu realizo, porque eu acredito que cada história existe uma adaptação. Por quê? Basicamente, para você construir uma história, você vai precisar de uma ideia, que simplesmente não significa que dessa ideia você já tenha toda a história. Obviamente que a parte mais técnica sempre vai te indicar a construir um esqueleto dessa história. E esse esqueleto dessa história pode ser muito útil para você, mas obviamente cada caminho vai ser de acordo com o que cada escritor quer para você. Às vezes você se prender em algo muito técnico, em algo padronizado, em algo que alguém diz que esse é o caminho, prejudica a criatividade de vocês em ter uma liberdade na produção do conteúdo. Porque eu sinceramente acho que às vezes essa construção técnica demais realmente dá um certo bloqueio, mas pode ser que seja um facilitador para você, beleza? Por quê? Existe uma parte técnica, que é a construção de um esqueleto, que eu cheguei a fazer essa produção pro meu terceiro livro, que eu acho que foi do livro Demônio. Porque o primeiro e o segundo livro, A Janela e O Retorno com o Passado, que é a continuação da Janela, foram dois livros que eu tive uma produção muito livre. O que significa isso? Eu simplesmente comecei a escrever e terminei a história. As informações, as ideias vieram de uma maneira direta, porque meio que os personagens já eram bem estruturados no início, dentro da minha cabeça, que eu quero dizer, e eu já sabia mais ou menos a ideia do que esses personagens tinham como personalidade central. E quando você escreve dessa maneira, você tem uma liberdade muito grande, mas você ao mesmo tempo vai ter um outro prejuízo, que é o controle da sua história, quando você não tem um esqueleto e tá tudo na sua cabeça, beleza? Isso acontece, deu certo com o meu primeiro e segundo livro, deu. Mas o meu terceiro livro, que foi o livro Demônio, não se assustem com o nome, porque a construção da história é uma fantasia com um pouco de terror, com uma pitada de terror, mas tem um propósito muito grande para o final. Então, indico vocês, já convido vocês a conhecerem o meu terceiro livro, Demônio, que vai estar também com os links dos meus livros pela Amazon aqui nos comentários. E são livros com preços ótimos. R$5, beleza? É muito barato, não tem como prejudicar. Galera, eu tô aqui metendo a mão porque eu acho que tá com algum fio aqui de cabelo que tá me incomodando.
Então, vamos lá. Por que eu falei para vocês? Você escrever de maneira freestyle, você tem, né, a liberdade, mas você ao mesmo tempo não pode perder um pouco de controle dos seus personagens se você se sentir perdida na história. Quando você tem a construção da história com um esqueleto, o que significa esse esqueleto, galera? Um simples fluxograma. Esse fluxograma, ele vai ter como propósito central organizar a sua história dentro de atos que vão ser os pontos altos da sua história, que basicamente um livro é igual a uma redação. Uma redação vai ter uma base de 30 linhas, beleza? E um livro, uma média de 100 páginas. Mas o que significa esses atos? Vão se linkar a uma redação. Introdução, desenvolvimento dos problemas e uma conclusão, que é basicamente você explicar os problemas, você introduzir mais problemas ou simplesmente explicar tudo o que aconteceu e solucionar todos os problemas se você não tem como pretensão ter um próximo livro, ou às vezes a história simplesmente caminha dessa maneira, certo? Então é muito importante que vocês compreendam que construir um livro é uma história. Então você ter essa ideia pelo esqueleto é muito importante. Obviamente que quando você constrói esse esqueleto, algumas ideias já estão pré-determinadas. Às vezes você só tem um cenário, às vezes você só tem o personagem, um único personagem, desse único personagem você vai pensando em outros personagens. Às vezes você tem um final, às vezes você tem um início, às vezes você tem um meio, um ato só. E a partir desse ponto você vai ramificar a rede de informações que você quer agregar dentro do seu conteúdo. Galera, uma história precisa ter problemas a serem solucionados. Uma história sem muitos engajamentos com problemas, isso pode deixar o seu livro um pouco sem muito interesse em continuar, sabe? Porque você pensa muito no... Obviamente é o seu livro, mas o que eu digo para vocês em construir problemas é que o seu herói, o seu personagem precisa ter uma evolução. E de acordo com essa evolução, ele precisa lutar. Quando eu digo lutar, não significa em uma guerra com uma espada ou com uma arma, mas lutar às vezes com conflitos pessoais, psicológicos, atos de ações com outros personagens, e essa produção de problemas faz com que o seu personagem evolua e se transforme, sem deixar de lado a sua personalidade, que ele não pode simplesmente modificar. Então, quando eu falo em produção de um esqueleto, é basicamente fazer perguntas constantes sobre o que esse seu personagem faria. E esse esqueleto vai ser necessário em muitos casos. Eu vou falar por mim, eu adoro escrever direto. Simplesmente escrever a história, terminar a história. É muito bom. Mas em alguns momentos, principalmente quando são muitos personagens e muitos agregadores para sua história, o seu livro pode acabar ficando um pouquinho sem controle se você não tiver esse esqueletozinho, beleza? Mas não é uma regra. Você pode escrever, porque, galera, não existe um controle no sentido assim de você não pode isso, não pode aquilo. Você, na verdade, você deve simplesmente escrever. E aí eu vou fazer depois um outro vídeo para vocês falando sobre isso, porque já adiantando, galera, a primeira escrita não tem que ter amarras. Obviamente o esqueleto vai te dar uma direção para saber personagem tal, personagem principal, personagem que se liga com ele, personagem que tem uma ligação com ele e com ela, personagem que tem uma ligação com o cenário, mas o outro personagem tem uma ligação com o final, com o início. Então isso é importante pro escritor, porque muita coisa você pode não querer revelar no início, mas você já tem revelado para você. Então tem que ter esse sentido para que a linha de tempo corresponda com o que o leitor está tentando desenvolver na leitura. E o escritor precisa saber a hora certa de dar os sinais para que você possa explicar ao leitor do que está acontecendo. Mas você não precisa dar todos os sinais logo de início, porque é tão gostoso o leitor também tentar descobrir o que o escritor ou os personagens estão tentando realizar ali e por que aquilo tudo está acontecendo. Esse porquê é o que você deve fazer, é o que você deve perguntar para cada situação da sua história, beleza? E aí,
essa é a parte do esqueleto. É simplesmente um esqueleto. Quantos personagens eu tenho, o cenário, o que tem nesse cenário, como eu vou usar esse cenário, quantas vezes eu vou usar esse cenário, o personagem, a personalidade dele, a idade. Isso, se você quiser construir um esqueleto, beleza? Mas às vezes, como eu falei, aquele primeiro ponto de você desenvolver o seu livro natural, pode acontecer de você ter tão consolidado o personagem na sua cabeça que você sabe exatamente quem ele é, como ele é e o que ele vai fazer. E isso foi o que me fez conseguir escrever o meu primeiro livro, porque eu já tinha essa personalidade do meu personagem principal e de todos os outros personagens da minha história, que não eram muitos, mas eram personagens fortes e tinha que ter uma profundidade interessante, que eu já tinha isso dentro de mim sobre quem era quem. Mas, obviamente, isso vem de cada um e, obviamente, tudo tem o seu peso. Você ganha de um lado, perde do outro, ganha de um e perde do outro. Então, isso vai muito pela sua liberdade, mas é importante que o escritor entenda que essa liberdade tem seus lados e, às vezes, esses lados podem ajudar muito na construção da sua história, beleza? E acho que esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês a respeito dessa construção inicial de uma história, que você não precisa ter esse apego tão grande em lapidar o seu conteúdo no início. O início é simplesmente começar e terminar a sua história. E aí vem o próximo passo, que é o início da revisão. Que aí sim, primeira leitura, segunda leitura, terceira, quarta, quantas forem necessárias para as revisões ficarem cada vez mais bem elaboradas. E você, como escritor, precisa revisar também o seu livro para saber muito bem e entender as entrelinhas também do seu texto e compreender o que você queria dizer sobre isso, tá bom? Galera, acho que é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais um pouco sobre essa construção de história ou a elaboração para que essa história possa ficar mais madura, mais bem consolidada, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu bato esse papo com vocês, tá bom? Muito obrigada, galera, muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Agradeço o carinho de todos vocês. Aqui o canal da autora Priscila Gomes é um canal com grandes leitores, grandes escritores e grandes amigos. Eu falo isso porque vocês são muito especiais aqui para o canal e para manter essa frequência aqui que eu quero aumentar cada vez mais, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal. Escrevam sempre, beleza? Tchau, tchau.